Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Filosofia da Madrugada, de novo, mais aqui uma edição. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou falar hoje do Corpus Hermeticum, este livro celebrado, difamado, lido às partes e por aí vai. Antes de prosseguir para o vídeo, joinha, se inscreva e se achar pertinente, muito pertinente, compartilhe. Agradecemos muito. Esse livro tem uma importância que é, não tanto pelo, talvez, as verdades que tem nele para ser aplicada em todos os cantos, mas pelo momento histórico que ele foi apresentado de modo mais sistemático e, na sequência, como que ele construiu uma nova forma, a partir dele, de produção de conhecimento e como que é este o modelo de conhecimento e de sociedade do conhecimento que vivemos em nossos dias. Então, ele tem uma importância enquanto momento histórico e, portanto, aquele pontapé que depois irá surgir outras atividades do mundo científico que, de certa maneira, não vai ter uma ligação direta com ele, mas será fruto de um processo que começa com ele. E qual é este processo de conhecimento que começa, ou que o corpus hermético é um representante, por assim dizer? Basicamente, a partir de Florença ou Firenze, na Itália, nós temos uma modelagem de produção de conhecimento que foi organizada com o nome de academia, sob a coordenação de Marcílio Ficino, que foi patrocinado financeiramente por um mecenas chamado Cosme de Médici, dessa família famosa, né? Além de outras da Itália, essa também, a partir de Firenze, como patrocinadores da cultura universal, entre outras obras públicas. E este livro inaugura, então, nessa modalidade de academia, um processo, naquele momento, que foi de tradução de outros materiais, mais especificamente materiais em grego, especialmente gregos vindo do chamado Império Bizantino, que estava naquele período de 1450 como referência em decadência, é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas só para a gente ter aqui uma ideia no meio do assunto. E este livro foi, então, financiado a busca dele numa ilha específica da cidade, das ilhas que compõem o que hoje nós conhecemos como Grécia, e junto com esta obra também obras do Platão, e essas obras foram traduzidas. Por um interesse do Cosme de Médici, ele pediu a Ficino que traduzisse primeiro o corpus hermético e depois as obras propriamente do Platão. Vou falar em outros momentos, em outros vídeos, um pouco mais dos detalhes, sobretudo a partir do trabalho de notas, introdução feita pelo tradutor brasileiro, Américo Somerman, Dr. Américo Somerman, um estudioso de filosofia, de divulgação de ciência, com uma formação bem sólida neste campo, e que desenvolve um trabalho muito particular em torno da editora Polar, da sua editora Polar, trazendo aí para nós materiais com boa qualidade de tradução deste campo de conhecimento. Ok, falarei desse detalhe da tradução em outro momento, mas agora continuo falando da importância histórica do livro, porque foi a partir dessa ideia de academia que nós criamos essa ideia de um grupo de pesquisa e de investigação de conhecimento sem uma preocupação, digamos assim, de ter que pesquisar e ter que ensinar um dado currículo oficial, de criar uma ideia de liberdade para poder fazer investigações. E estas investigações passavam por um crivo de um trabalho coletivo entre pesquisadores. Portanto, não é um trabalho individual da cabeça de uma única pessoa. Outros pensadores irão trabalhar em torno desta academia. Eu creio que o Pico della Mirandola
é uma dessas pessoas que trabalha junto com o Fitino, meio que sucedendo ele, ainda que eles são bem próximos em termos de data e idade. E ela será então essa modelagem de que você investiga, você traduz e você discute isso nesse pequeno coletivo de ciência, sem um compromisso de ensinar uma dada verdade para cumprir objetivos de outros interesses e não dos interesses propriamente da pesquisa. Quem é profissional de educação sabe bem dos desafios que são a ideia de organizar o currículo de um curso, como da educação básica, segundo regras que o Estado propõe. Porque o Estado determinando o que deve ser feito, se por um lado, digamos que tem benefícios, por outro, corremos o risco de o Estado não falar aquilo que efetivamente o conhecimento interessa, as comunidades têm interesse. Esse, portanto, é o paradoxo. No caso das ciências, em termos muito claros e históricos, a característica desta academia depois será replicada como Academia del Cimento, italiana, do conhecimento. Depois teremos duas grandes academias mais famosas, que nós conhecemos talvez de nome até hoje, que é a Royal Society inglesa, tem um nome um pouco maior, né? Real Academia de Ciências, acho que tem mais coisas aí. E a Academia de Ciência Francesa, que surgiram próximas enquanto datas e meio que se rivalizavam uma com a outra. Mas elas vão continuar mantendo esta característica do pequeno grupo que se reúne para trabalhar e trocar informações e apresentar em sessões especiais, digamos assim, resultados de investigação de conhecimento. A Isaac Newton, Leibniz, são nomes assim que transitam entre a matemática, a física, a filosofia, que participavam dessas academias. Outra característica desse período, que fez contraste com o modelo que existia, é que eles escreviam textos menores, que nós chamaríamos hoje do famigerado, né, do famoso paper, que é o artigo, né? E, portanto, se nós pegamos alguns desses autores que ficaram renomados no âmbito da ciência, nós percebemos que eles pararam de escrever grandes tratados propriamente, grandes sumas, que era da modelagem anterior da escolástica. Passaram a escrever textos menores, e estes textos tinham esse caráter de serem publicados nestas escolas, nessas academias, melhor dizendo. Essas academias também, depois de um certo tempo, serviram também como respaldo financeiro para que certos experimentos pudessem ser custeados, porque fazer certos experimentos empíricos demandavam ter materiais de todas as ordens para aquele contexto, para que esses experimentos acontecessem. Como não existiam órgãos com fins públicos, seja ele de Estado ou privado, para financiar a pesquisa, era um financiamento do próprio pesquisador ou de um mecenas, alguém que tinha recursos que financiava a pesquisa. Este modelo, portanto, num dado momento aí da história da universidade, ele é absorvido no processo da universidade. Alguns autores indicam que esse movimento aconteceu mais na cultura inglesa, especificamente, no Reino Unido, sendo mais específico, e que só depois foi, digamos assim, tornando modelo para as outras universidades. E o modelo de universidade que nós conhecemos hoje, pelo menos nos últimos 150 anos, ele é fruto, portanto, direto dessa modelagem de academia, na qual teve como a primeira obra de tradução, o início dos trabalhos, este corpus hermético. Feita essa história, eu ainda diria que, mesmo aqui a cena das luzes para a ideia de filosofia da madrugada,
Quando nós olhamos, e eu acho que é importante esse preparativo para entrar no livro, nos temas que o livro trata, quando nós vivemos em nossos dias, nós estamos perdendo a noção do quanto de conhecimento que nós usufruímos e que nós não percebemos mais. Eu ainda hoje li uma reportagem referindo-se ao grande físico Carl Sagan, não sei se é assim que pronuncia, Carl Sagan, ele dizendo, não sei quando, não sei se foi nos anos 80, que a cultura americana, que é famosa por ser uma cultura inculta em geral, ele dizendo então da sua própria cultura que se algumas coisas fossem acontecendo, chegaria no momento que as pessoas acreditariam mais na falsa notícia. A reportagem específica é o que nós estamos vivendo hoje, assim, tal e qual. E ele dizia que assustava ele naquele momento como que as mídias privilegiavam dizer coisas em 30 segundos, em 10 segundos, e que essa superficialidade estava virando a moda e que as pessoas não conseguiam mais fazer diferenças entre coisas consistentemente desenvolvidas e coisas que são mais assim flagrante delírio, mentira e truques de vendas de internet. Em outro momento eu vou retomar essa observação não muito, a gente chama de distópica, de Carl Sagan, para os dias de hoje que estamos vivendo. Ou seja, chegamos ao ponto de ter histórias de contra vacina. Isso é uma aberração. E nós estamos falando de pessoas de níveis de escolarização o mais variado possível. Então não dá para dizer que o fulano é burro porque não assistiu, não foi para a escola. Não, estou falando de pessoas com formação universitária que jogou lenha na fogueira da desconfiança. E esse mesmo indivíduo que desconstrói a verdade acredita em unicórnio, por exemplo. Coisas do tipo assim, né? Lembrando que a ficção é uma dimensão humana, é uma coisa, onde pode ter unicórnio, Nárnia e coelho, cartola e tudo mais, sem nenhum problema, mas a questão não é bem esta. E esse projeto, o projeto do canal MF3, nas pílulas filosóficas, nessa versão agora, Filosofia da Madrugada, ele deseja propor ao público exatamente um conteúdo um pouco mais elaborado, gosto por um conteúdo mais elaborado. E especificamente na chamada de atenção com muita frequência de como, então, paradoxalmente, hoje nós temos muito conhecimento à nossa disposição para nós usufruirmos e que nos anos 80, eu nasci nos anos 70, e tive uma vivência rural na minha infância até a pré-adolescência, início da adolescência, onde eu não tinha luz elétrica. Então, estas luzes aqui eram as luzes, não com velas, mas era com lamparinas, à base de querosene. Um pouco anterior era a base de óleo de mamona. As pessoas produziam o próprio óleo para alimentar suas próprias lamparinas. Eu desconfio que o óleo de mamona era mais saudável do que a querosene. E tinha toda uma história. E eu relatava recente para amigos mais jovens exatamente como que a gente não percebe o quanto o próprio celular tem conhecimentos de matemática neste celular que eu faço a filmagem agora, dos últimos 300 anos facilmente. Sem estes conhecimentos matemáticos, nós não chegaríamos a desenvolver todas as ciências que foram necessárias para construí-lo em termos físico e em termos energético e em termos de programação. Nós tornamos natural e não percebemos isso. Tudo isso para chamar a atenção de que este livro Corpus Hermético, ele é, digamos assim, uma história muito especial do conhecimento e um convite muito especial, de um jeito muito especial, é verdade, para o conhecimento do que é a realidade à nossa volta e de como nós podemos conhecer isto, digamos assim, para poder viver. Enfim, é um pouco isto.
que eu tinha a dizer para hoje, de importante e de chamada para o processo do livro. Ele vai tratar, portanto, desse processo não só filosófico que compõe a realidade, mas vai tentar indicar também processos de como que nós poderíamos interferir nesse real. Hoje em dia eu tomo um comprimido que naquela época seria magia. Fazer um chá, por exemplo, era considerado magia, porque o chá, por que você tem que ferver? Ferver você transforma ele. Então fazer um chazinho você era bruxo, bruxa e fogo em você. É claro que a própria instituição Igreja Católica, nos dias de hoje, é uma outra coisa, nos últimos 100 anos é uma outra coisa, temos que tomar cuidado também com isso. É uma instituição que hoje promove a educação, promove a ciência, a minha formação mesmo foi feita no âmbito dessa instituição, não posso perder isso de vista. Então, nós naturalizamos conhecimentos e não nos perguntamos quem é que produz essas coisas. Elas não vêm na cegonha. Elas são produzidas por alguém e por conhecimento. Nos próximos vídeos de Filosofia da Madrugada, eu espero retomar esses detalhes deste livro, que às vezes pode parecer associado à ideia de magia, mas é preciso, então, como eu acabei de dizer, compreender que fazer um chá é um processo mágico. A gente precisa entender o que era magia naquele contexto, e é claro que estas magias foram se desenvolvendo e viraram as ciências que nós conhecemos hoje. Quando a gente então examina a história das ciências, é bom a gente entender que tinham uns nomes e esses nomes foram modificando e chegaram nos nossos dias. Muito obrigado, até um próximo vídeo com a Filosofia da Madrugada.